Estamos de volta com o seu Filosofando, hoje falando mais um pouquinho a respeito dos 150 anos de desencarne de Allan Kardec, fazendo um estudo, uma análise biográfica um pouco diferente acerca da vida do codificador e da sua influência no meio social, no meio político, no meio científico e filosófico de seu tempo e a sua influência agora no nosso Brasil através das suas obras. Como intelectual, como eu disse no bloco anterior, como homem de estudos filosóficos, vivendo em Paris, que era o maior centro de debates, Allan Kardec não poderia ficar absolutamente alheio às correntes doutrinárias da sua época. E é aí, justamente, que se verifica o equilíbrio de Allan Kardec perante a crítica da sua obra. Como seria possível lançar uma doutrina tão diferente como a doutrina espírita, que afirma a sobrevivência do espírito fora da matéria e declara expressamente que Deus é a causa primária de todas as coisas, no ambiente europeu do século XIX, totalmente controverso a essas ideias? Allan Kardec não se deixou influenciar pelos antagonismos e assim manteve a sua posição afirmativa, deixando a doutrina inteiramente fora dos atritos. Aqui eu faço uma reflexão com você, minha pessoal, do Filosofando. Por isso que talvez Allan Kardec não seja reconhecido pelo mainstream filosófico, como disse um filósofo na internet, através do YouTube, dizendo que a filosofia espírita não faz parte do mainstream filosófico. Não é a nossa intenção de nenhum espírita consciente que a filosofia espírita faça parte do mainstream filosófico. Não nos interessa isso. O importante é que a filosofia dos espíritos veio para a reformulação do pensamento humano imerso no materialismo herdado dos séculos anteriores. E é isso que é importante. Aliás, para isso, nós tivemos uma resposta bastante coerente trazida pelo nosso querido companheiro do movimento espírita, o Cosme Massi, que foi a resposta ao filósofo, enfim, que disse isso, né? Enfim, o que nos importa é que a filosofia espírita é, sim, uma filosofia que trata das questões metafísicas do espírito. Nós tivemos a maior revelação que nós poderíamos ter e nós agregamos essa revelação aos ensinamentos ético-morais de Jesus de Nazaré, que previu a vinda do Consolador. Estamos com o Consolador nas nossas mãos, não é? Portanto, a nós cabe fazer valer as ideias que os espíritos superiores, através de Allan Kardec e dos médiuns que ele conhecia tão bem, trouxeram para nós. Allan Kardec e o meio. Prossegue Deolindo Amorim. Já vimos que o meio era a França inquieta, centro cultural que atraía a atenção do mundo ocidental, impregnado de doutrinas contrárias à velha fé, mas também indiferentes aos altos problemas da filosofia espiritualista. Logo, não foi muito favorável o terreno em que Allan Kardec trabalhou, principalmente a partir de 1857, quando lançou o Livro dos Espíritos. Aliás, as academias também estavam em crise no seu tempo. Jamais Allan Kardec atravessaria a rua para buscar aval das universidades de seu tempo para a codificação espírita. Por isso também que o meio acadêmico não aceita devidamente o espiritismo como filosofia espírita. Como filosofia, né? Kardec não estava no Oriente, prossegue Deolindo, onde a ideia reencarnacionista, por exemplo, já é tão pacífica, tão corrente que parece ABC. Estava sob o influxo do pensamento ocidental, defrontando-se com um meio cultural muito heterogêneo. Como falar de reencarnação diante de tanto ceticismo e em meio a tantas divergências doutrinárias, filosóficas, nos círculos intelectuais do seu tempo e até na própria esfera religiosa? Allan Kardec, por sua vez, embora convicto em seus princípios, não tinha propensão mística no sentido devocional. Se ele estivesse noutra faixa cultural, como a dos grandes mestres do misticismo, naturalmente poderíamos dizer, encontrou terreno franco, tudo lhe foi fácil. Não. Além de tudo, a doutrina que então se lançava não era fruto de nenhuma escola oriental, mas uma doutrina renovadora, com extensão capaz de abranger a exatidão experimental, como as perquisições profundas do raciocínio,
e, ao mesmo tempo, sem atrito, também os lampejos da fé esclarecida, harmonizando a razão e o sentimento. A doutrina surgiu de um meio que não era receptivo. Por quê? Porque as elites estavam absorvidas por discussões filosóficas de caráter acadêmico, sob a influência ainda bem forte do pensamento cartesiano. Compreendeu bem Allan Kardec que a doutrina viera à Terra com preocupações diferentes, fora e acima de qualquer bitola acadêmica, sem compromisso com esta ou aquela escola filosófica, sem subordinação a nenhum grupo de elite. E aqui eu faço mais uma vez um parênteses para afirmar que os acadêmicos deveriam ler a biografia escrita por Deolindo Amorim e se conscientizarem definitivamente que as proposituras ou os postulados acadêmicos não devem ser inseridos no contexto da codificação, justamente porque elas são herdeiras de um período extremamente materialista. A doutrina, prossegue Deolindo, a doutrina vinha com a sua mensagem, essa mensagem teria que ser comunicada a todos através da linguagem simples e clara. Mensagem que fala a inteligência pela luz da razão, mas também fala ao coração pela pureza do sentimento e pela força da fé, sem medo e sem dogmas. Convém lembrar que na Inglaterra, por exemplo, a tese da reencarnação encontrou objeções irredutíveis e encontra até hoje, justamente porque o meio social não estava preparado, como também não está hoje, para receber uma ideia de consequências tão amplas como a das vidas sucessivas. Os próprios guias espirituais prudentemente aconselharam cuidado, pois ainda era cedo. Seria difícil vencer certas barreiras naquela época, o que se dirá no nosso século XXI. Doutrinar a reencarnação, dizer ao aristocrata inglês do século XIX que ele poderia voltar à Terra na condição de criado doméstico, seria quase uma temeridade. A ideia precisaria amadurecer, pelo menos em relação às condições socioculturais, e eu acrescentaria religiosas também. Pois bem, apesar de haver encontrado um meio difícil, Allan Kardec cumpriu fielmente a sua missão. E se ele não tivesse demonstrado capacidade e firmeza, se não tivesse sido humilde, mas conscientemente humilde, sem farisaísmo, não teria sido um instrumento inconfundível na grande obra. Mas não podemos considerar a época e o meio sem pensar igualmente nas influências. Uma das influências fundamentais e que teve muita participação na vida do Kardec foi exatamente a sua formação de humanista. Há nele, bem conjugadas na estrutura do seu pensamento, 3 linhas de pensamento bem definidas: humanismo, racionalismo e universalismo. Nós vamos destacar apenas algumas aqui a você. Esse livro que eu estou lendo a você, alguns trechos da biografia de Kardec por Deolindo Amorim, você pode encontrar na internet. Humanismo, em primeiro lugar, enfatizo e destaco essa forma de pensar porque caracterizou fundamentalmente a obra de Kardec. Humanismo, em primeiro lugar, porque a época de Kardec sentia muito a influência humanista nas letras e nas artes. Havia mais preocupação com as ideias gerais do que propriamente com as técnicas, o conhecimento específico. E o próprio Allan Kardec, como nós já dissemos, era humanista, já pelo largos conhecimentos linguísticos, filosóficos, históricos, científicos, por exemplo, já pelo interesse que sempre demonstrou pelo ser humano. A organização do Evangelho segundo o Espiritismo, que enfecha, como todos sabem, as máximas morais do Cristo, demonstra seu forte pendor humano, tanto assim que teve o cuidado de selecionar dos ensinos do Cristo que mais de perto diz respeito ao amor ao próximo, como norma básica de vida. Vejam que trabalho monumental que Kardec fez. Sua época não era dos técnicos nem das especializações sistemáticas. Toda a cultura se informava, na realidade, de um espírito humanista muito amplo. Daí a visão de conjunto, a lucidez com que Allan Kardec encarava as questões que se lhe apresentavam.
Abramos a Gênese, uma das principais obras da codificação, e veremos em quantos campos de conhecimento a concepção humana de Allan Kardec faz incursões: geografia, história, geologia, psicologia, antropologia e assim por diante. Apesar da distância no tempo, o racionalismo tinha, por exemplo, já passando para uma outra análise, tinha muita significação no espírito crítico da época de Kardec. A influência cartesiana tanto se fazia sentir no pensamento filosófico, como nos domínios das ciências e da própria literatura. Por exagero, instituir-se o primado da razão como instância suprema da verdade. É inegável, contudo, a coincidência do pensamento de Kardec com a linha racionalista. Não poderia ser de outro modo. Lá está, entre outros passos da codificação do Espiritismo, uma afirmativa categórica. A fé inabalável é somente aquela que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Essa frase está ali, logo na abertura do Evangelho segundo o Espiritismo, como você bem sabe. É a tradução do espírito racionalista. Claro que na formação de Kardec se refletiram certas influências da sua época, mas o codificador do Espiritismo não se prendeu a nenhuma limitação. Se realmente encareceu a necessidade da prova dos fatos e ele próprio julgou indispensável a experiência no campo fenomênico, não foi, contudo, um experimentalista radical e fechado no círculo exclusivo e estreito dos fenômenos. Muito bem, agora nós vamos para um pequeno momento de leitura e continuaremos com essa abordagem sobre a vida de Kardec, lembrando 150 anos do seu desencarne no próximo programa. Vamos lá para o nosso momento de leitura? Hoje eu trouxe para nós analisarmos um pouquinho mais o nosso momento de leitura, um pequeno trecho de Epíteto. Epíteto, o filósofo estoico que viveu nos primórdios do século I, era um romano. A felicidade só pode ser encontrada dentro de nós, diz Epíteto. Para fazer bem qualquer coisa, você precisa ter a humildade de tropeçar aqui e ali, de se perder de vez em quando, de cometer erros elementares. Tenha a coragem de tentar realizar alguma tarefa, encarando a possibilidade de realizá-la mal. As vidas medíocres são marcadas pelo temor de não parecer capaz de tentar algo novo. Pratique assumir uma atitude grata diante da vida e você será feliz. Se você enxergar tudo de uma perspectiva mais ampla, é natural que dê graças a tudo o que acontece. Contemple o mundo com um novo frescor, com os olhos de um principiante. Saber que você não sabe e estar disposto a admitir isso sem desculpas nem acanhamento é ser forte de verdade e preparar o terreno para aprender e progredir em qualquer atividade. Epíteto, a arte de viver. Muito bem, então o nosso Filosofando vai ficando por aqui. Não sem antes lembrar você, sempre te convidando, aquele convite especial que fazemos para você, para que se torne sócio do Clube Amigos da Boa Nova. Torne-se o nosso parceiro ligando para o 0800 12 18 38. Hoje nós tivemos a produção da querida Regina Célia Prata e do querido Fernando Rocha na técnica. Nós ficamos por aqui, mas voltaremos na semana que vem. Fique conosco, fique com Deus, fique com a TV Mundo Maior. Até lá!